Segue receita tal, a receita cultural do Olá, boa noite. Cuida da rotina. Boa noite, Soraya. Mesmo rejeita. Oi, boa noite, Kelly. Boa noite. Oi, Rê! Maravilhosa, Rê! Amanhã estaremos juntas. Amanhã, pessoal, o pessoal que tá entrando amanhã, uma live muito legal. Outra live muito legal. Com a minha querida Renata Prachedes. Maravilhosa, poderosa. Então amanhã às 21h10 estaremos juntas aqui, eu e a Rê, terceira live da semana sobre ser mulher. Eu também, muito. Vamos, boa noite. Stephanie também, vi aí na área. Vou esperar a minha convidada entrar, que é a Débora Andrade, a criadora do Instagram Palavras, etc e tal, escritora, poetisa, sensível, né? Vamos falar aí sobre a mulher e a poesia, né? A poesia como um meio de expressão dos nossos sentimentos, né? Das nossas vivências, das nossas experiências. Amo você também, Kelly. Que bom que você tá por aqui. É muito gostoso receber todo esse carinho. Muito legal, muito bom mesmo. A gente transborda, né? Esse som que tá tocando é de uma banda bem bacana, chama Francisco El Hombre, e a música chama Triste, Louca ou Má. Quando eu ouvi essa música a primeira vez, eu falei, cara, essa música é pura poesia. Depois eu vou deixar anotada ali na legenda, tá? No IGTV, onde eu vou salvar aqui a live. Depois eu jogo lá pro YouTube, tá? Boa noite, Mi, Tânia, boa noite. Boa noite. Boa noite todas aí que estão entrando, chegando. Vamos esperar a Lisa. Que bom que vocês estão aqui de novo, Lisa. Que legal, que bom, que legal. Vamos falar sobre poesia, né? Que bacana. Chegou minha convidada, Débora. Chegou, vamos falar então aqui sobre... Léa, boa noite. Vamos chamar a Débora aqui. Aí. Vamos lá. Espero que todos estejam bem. Deixa eu achá-la. Deixa eu ver uma coisa aqui. Será qualificada ela quem recusar? Achei. Vamos lá. Segunda live dessa semana linda, né? Ser mulher. Aê! Oi. Lindeza! Tudo jóia? Eu cheguei agora em casa, desculpa o atraso. Tudo bem, né?
É, que legal, que legal. Que bom, viu? Que você está aqui. Uma Bom música. estar aqui com você. Oi? Desculpa. Bom É, estar aqui com você. ah, também, muito bom receber você. Então, eu tava falando aí, não sei se você chegou a ouvir, é, essa música do Francisco El Hombre, né? Essa banda. é, eu tava falando que essa letra é muito linda, né? Primeiro que tem essa Sim. pegada aí feminista, né? Falando aí sobre essa questão da mulher. O clipe é lindo, o clipe é super sensível também, É embora, lindíssimo. né, É lindíssimo. forte, assim. E a letra também é muito massa, dá vontade de ficar ouvindo direto, mas eu vou desligar aqui. E aí, pra gente começar a falar. Não, é perfeita, porque ela fala de que um homem não te define, tua casa não te define, você é o Tua seu próprio carne lar. não te define, né? É Gente, perfeita. É perfeita. é perfeita mesmo. Muito legal. E vamos conversar, né? A gente conversa pouco, a gente fala pouco, né? É verdade. A gente fala bem pouquinho. Queria que Então, tivesse dado tempo de fazer um chá, mas vai ser água mesmo. vai ser água. Então, Tintim, e da Feldman aqui, outra maravilhosa, mulher maravilhosa aí Menina, eu também. tinha uma caneca dessa Ah, e aí ficou na casa de alguém, é melhor nem comentar, mas assim, ficou na casa de alguém. mas fica aí, ó, um brinde a você. Eu só vou, como é que é? Eu Eu gosto gosto de de quem quem gosta de gosta de mim. mim, exatamente. A minha era aquela, enquanto existir vida vai ter louça. Louça, eu também Eu tenho amo. essa. Essa aí da Feldman demais, né? É, maravilhoso. Outra mulher massa. E aí até acho que é legal quero que você se apresente aí, fale do seu Insta, né? É, palavras, etc e tal. Palavras. É palavras, né? Tá no plural, né? É, É, isso. palavras, etc e tal. Débora Andrade. Então, vamos lá. Eu sempre tive uma relação muito íntima com as palavras. E aí, na verdade, a arte sempre me chamou bastante em diversos gêneros. Mas, assim, eu, por exemplo, eu gosto de pintar, eu gosto de fazer um monte de coisa. Mas a escrita é a minha arte. E aí, quando eu era pequena, minha mãe até hoje lembra disso, que quando eu era pirralha, eu dizia para os meus pais que eu queria um diário. E aí, com cadeadinho e tudo. E eles nunca me Sim! deram esse diário para eu escrever minhas coisas. E aí, o que que aconteceu? Eu peguei um caderno pequeno que tinha lá na minha casa, que eu achei, e comecei a escrever nele. E eu avisei para os meus pais: olha, isso aqui é o meu diário. Não mexam. Ele não tem cadeado, mas eu transformei em diário esse caderno. Aham. E aí eu comecei a escrever aí, eu bem pirralha ainda, enfim. E depois, na adolescência, eu tive um blog, e aí eu escrevia e tal, e enfim, foi bem bacana essa época. Aí parei de escrever publicamente, Certo. aí comecei, fiz direito, me formei, comecei a atuar na área jurídica, Uhum. e foi bem bacana, mas eu acho que, tipo assim, eu diminuiu bastante o ritmo de escrita, Diminuiu depois que porque você fez a que eu faculdade? comecei a atuar na área jurídica. Ah, tá. Eu nunca parei de escrever, Uhum. mas eu lia coisas muito mais técnicas, Uhum. do que literatura em si. Então, eu acho que é uma das coisas que inspiram a gente é você ler bastante, você ler o que Sim. você gosta de ler. Então, eu lia muito sobre direito, e me envolvi muito com questões mais sociais, eu sempre fui muito militante. E isso me fazia escrever coisas mais técnicas. Uhum. Então, a maior coisa que eu escrevi na época que eu atuava nessa área foi meu TCC, que tinha tudo a ver comigo, que foi na área, eu falei sobre feminicídio. Então, foi Ah, muito importante legal. para mim e Aham. tal. Mas, Sim. assim, eu sentia falta de escrever poesia.
escrever uma coisa mais, sabe, leve. E aí, eu, enfim, atuei um tempo nessa área, nunca deixei de escrever. Tinha épocas, acho que tudo que a gente faz, tem hora que a gente acha incrível, tem hora que a gente acha, ih, tá uma bosta. Uhum, uhum. Mas depois de alguns anos trabalhando na área jurídica, eu comecei a dar aula para concurso. Aí eu gostei pra caramba, mas ainda assim eu sentia muita falta de uma coisa que não fosse tão repetitiva. Uhum. É, porque você, toda vez que você entra para dar uma aula, você repete. Em várias turmas você vai repetindo aquilo. Sim. Então isso me não era muito bacana. Aí eu disse, sabe uma coisa? Eu vou fazer o que é o meu sonho fazer, que é jornalismo, desde sempre. E Aham. aí comecei a fazer jornalismo, aí estou trabalhando na área e decidi voltar a escrever mais. Na verdade, nem é decidir, começou a acontecer. Eu só Sim. decidi voltar para a página, para o Palavras, etc e tal. E não foi só por causa disso, foi depois de um término. E Sim. aí, depois de muita dor e A muito amor e dor! muito amor, Isso! depois de Isso. muito amor e muita dor, e você acompanhou, né, Aninha? É, exato. Aí vem a poesia, né? A poesia é Isso. feita de amor e dor. É. Então, é isso. E é muito legal, né? Que legal, bacana. E como de fato, assim, eu não lembro quem falou, alguém deve ter dito isso, que a arte salva, né? E de fato, né, é algo que eu procuro estimular bastante quando eu percebo isso nas pessoas, né, de investirem nisso, sabe? Meu, escreve, porque é libertador. A escrita é libertadora, assim, não só como a escrita, a pintura, né, e qualquer atividade aí voltada para a questão, né, mais artística da arte e tal, é realmente libertador, Sim. né? Mas a escrita veio para você como algo, uma maneira de expressar o que você, sei lá, tinha aí dentro de ti, E de me os entender, conflitos, sabe? isso, as tuas confusões. Às vezes, Aninha, eu vou pegar um texto meu que eu escrevi há uns anos atrás. Uhum. Aí eu leio, quando eu começo a ler, eu já entendo que aquele texto não é um texto para ser publicado. É um texto que eu escrevi tentando entender algum processo meu. Sim. E aí eu começo a ler, aí ele começa de um jeito, aí vai para outro. Eu começo sobre uma coisa, no final, às vezes eu termino até sobre outra. Mas era só porque eu estava tentando digerir alguma coisa, entende? E aquele momento Aham. eu estava precisando escrever só para organizar as ideias. Aí eu Sim. organizei e pronto. Sim. Expurguei, sabe? Exato, exatamente. É um pouco um processo, talvez a gente pode dizer assim, às vezes chega até a ser um processo catártico, né? Porque as Sim. palavras, elas vão meio que até nomeando aquilo, né, que você não tem muito claro na sua cabeça, né, e no seu coração, e a sua alma só tá gritando ali, e as palavras, elas ajudam, né, muitas vezes nesse sentido, né. Total. É muito, muito bacana, assim. Aí até para trazer para o nosso tema, né, que trazendo para essa questão da semana aí da jornada de ser mulher que eu propus aí, e a mulher nesse terreno, né, da arte, a mulher com seus amores e com as suas dores, né? Como é que você enxerga a poesia, né? Eu estava até, deixa eu contextualizar para ti, formular melhor aqui a minha questão, que é assim, eu estava pesquisando e estava vendo que como a mulher não é lembrada não só, né? Não só na poesia, mas a mulher é esquecida, a mulher realmente não tem voz em muitos lugares, né? E Sim. na poesia não é diferente, né? Na literatura não é diferente. Na literatura. Uhum. E quando a gente pensa numa poesia, a gente logo, né, vem na nossa cabeça Vinícius de Moraes, Mário Quintana, né? E as mulheres, né?
que são ótimas, que são sensacionais, né? Que são maravilhosas também, que são, nossa, tem escritas lindas, a sua é uma delas, né? É, mas como é que você enxerga, sabe? Como é que você enxerga essa questão da mulher, né, e a arte, né? Como que você enxerga isso, assim? Como é que você se vê também, né, estando nesse meio, nesse universo? Rola Ó, preconceito? rola. Rola sempre. É, assim, a gente sabe que a gente vive numa sociedade, não só no Brasil, no mundo, extremamente patriarcal. E aí a nossa estrutura, ela é baseada nisso, assim, nessas coisas de que, tipo assim, se tu é mulher, tu é casada, em casa quem cozinha é você. Uhum. Massa. Mas na profissão de chefe, na gastronomia, os maiores, os mais renomados chefes são homens. Aham. Na literatura, a mesma coisa. Quem é que é dito como sexo frágil e que é muito sensível e que não consegue gerir nada porque deixa o sentimento falar mais alto? Mulheres. Aham. E quem é que na literatura se destaca mais exatamente por esses sentimentos? Homens. Homem. Aham. Então, é muito contraditório, é absurdo. A gente vê quantas mulheres precisaram escrever utilizando pseudônimos, porque elas Uhum. não conseguiriam ser publicadas como mulheres, então elas tiveram que usar nomes masculinos. Outras mulheres que a gente vê que os maridos se tornaram famosos às custas delas Uhum. porque eles publicavam coisas que as mulheres deles escreviam. Tem os filmes Então, assim, né, Dé? Tem os filmes. É que eu tem, esqueci o tem. Eu nome queria agora, até mas lembrar o nome de um filme que eu assisti recentemente, e eu não tô conseguindo lembrar, que retratava exatamente isso. isso, isso. Mas eu não tô conseguindo lembrar, depois, se eu lembrar, eu deixo até no comentário aqui, que vai ficar salvo, né? Eu acho, Vai, vai, IGTV. vai, vai. Pronto, eu vou tentar pesquisar. Mas, assim, hoje em dia, eu também percebo esse movimento. Tipo, com a internet e tudo mais, isso se. A gente tem mais oportunidade de se mostrar, de escrever e tal. Só que eu percebo, eu não sei se você já percebeu isso, que os maiores nomes da literatura contemporânea e que estão fazendo sucesso aqui no Instagram são homens. Uhum. E eles são seguidos majoritariamente por mulheres. Aham. É surreal. E É. aí você vê que, tipo, por exemplo, eu comprei uns livros um dia desses, e aí eu tava reparando isso. Eu comprei uns livros de escritores contemporâneos para apoiar mesmo, assim, pessoas como eu, que não são como Aham. eu, porque tem muito mais seguidores que eu. Aham. Mas, assim, são. Eu comprei Pedro Salomão, Riane Leão e Bruno Fontes. Aham. Ó. Riane, Aham. maravilhosa, Maravilhosa. ela é um dos poucos nomes da literatura contemporânea que tem muitos seguidores, que é muito Uhum. acompanhada, que está sendo um sucesso de venda de livros. Uhum. Porque a maioria são homens. E eu não estou falando do trabalho deles, não. Eles são incríveis. Sim. Pedro, Salomão, Zac Magiese, João do Ederlen, enfim, Bruno Fontes, são maravilhosos. Mas eu estou Uhum. falando do quanto esse percurso é muito mais fácil Sim. para eles do que para a gente. Mesmo que a gente fale e que o público da gente seja majoritariamente feminino, a gente fala das nossas dores. Eu deveria gostar mais de seguir uma mulher porque ela entende melhor o que eu sinto, porque ela passa por isso. Mas Aham. não acontece. E aí eu acho que Sim. também acontece muito esse negócio de, tipo, quando uma mulher fala num texto, se eu falasse num texto sobre ciúme, sobre possessividade ou qualquer coisa assim, que mesmo que não seja saudável, são coisas humanas e tal, e que, enfim, acontecem. Se uma mulher escrever sobre isso, ela é louca, ela é histérica. Aham. Aham. Se um Aham. homem escreve sobre isso, que fofo, que apaixonado, É muito entendeu? doido essa questão desse estigma, né? E aí, se a gente Isso, a pegar. esposa, é o nome do filme. Isso. A Joyce falou desse filme A Esposa, mas tem um outro filme que fala sobre esse mesmo contexto,
que é Senhor e Senhora não sei o quê, que eu esqueci, é um outro filme que também é na mesma linha. É bem interessante também esse outro filme. Eu também vou procurar aqui e vou deixar nos comentários depois. É tão bom quanto a esposa. A esposa também é sensacional. Eu também assisti, é muito É bom. incrível. É. Mas é interessante isso, né? Porque se a gente pega na história, eu como psicanalista aí, né, e filósofa e tal, mas pegando nessa questão de Freud e tal, quando ele começou a estudar essa questão da histeria, a histeria ela estava vinculada diretamente à mulher, porque se dizia que era algo conectado com o útero, né? E aí depois se entende que não é apenas, né, a mulher histérica, né? Mas a gente ainda carrega muitos estigmas, muitos preconceitos, né? E aí E acho Freud ali que atrás olhando para você. exatamente. Mas ele vai melhorando depois. Ele vai melhorando com o tempo. Mas acho que isso que você está falando é realmente muito sério, né? Como ainda existe esse julgamento e esses preconceitos, né? A mulher falar sobre amor e dor, falar sobre amor é ser, de repente, romântica, né? Demais, né? Ultrapassada, enfim. Exatamente. Falar sobre dor é ser a vítima, né? Isso. Então, realmente é muito. Acho que deve ser para quem, né, trabalha com isso, com arte e tal, realmente deve ser muito complicado. Sem sombra de dúvida, assim, a Cássia está falando assim, temos que considerar a época, sem sombra de dúvida, temos que sempre considerar a época, né? A sociedade que o Freud estava, sem sombra de dúvida. A Cássia Né? é minha madrinha, tá? Minha dinga maravilhosa. Ah! Tem que falar, ela é um gênio. Ela é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Que bacana, que legal, que bom ter você aqui, viu? Mas sim, a questão da época, né? A gente sabe que a gente vivia numa sociedade completamente muito mais machista e muito mais repressora, né? Muito mais castradora do que é a nossa hoje, né? E sem sombra de dúvida, Freud ele abriu muitas mentes, né? Ele acessou aí Eu estava muitos falando sobre ele um inconscientes. dia desses. Nossa Senhora, a gente usa muita coisa dele, não tem como não. O homem é Muita, incrível. muita. Todo meu Ele respeito. com certeza, sem sombra de dúvida. Mas até vou fazer uma pergunta para você que uma seguidora fez aqui, a Nath Ellen, se a gente acha que é possível viver apenas de arte no Brasil. E aí? Cadê as poetisas aí, os artistas na live aí? Se manifestem, né? Olha, Tipo, eu não também. consigo ainda. Espero É, conseguir. sim. Assim, eu pretendo publicar livro, eu pretendo, enfim, conseguir mais alcance, mas eu também pretendo levar a minha carreira em paralelo, enfim, corporativamente, porque eu acho que como escritor, não é como escritor em si, sabe? Por exemplo, meus amigos que já estão há muito tempo na área, que já são escritores mais conhecidos e que eu converso com eles não ganham dinheiro pela atividade de escritor em si. Uhum, Eles ganham dinheiro com o que esse público traz. Então, certo. publicar livro, você ganha 20% no máximo, e a Uhum, editora 80%. exato. Com o dinheiro do livro não dá para sobreviver. Não, eu posso Então, eles falar ganham dinheiro com com. toda propriedade. Exato, você publicou o livro, então sabe Aham, bem. aham, Então, o sim. que te faz botar comida na tua mesa não é isso. Não, Não é o livro, não, entendeu? Então, não. eles falam que é workshop, palestra, entre outras coisas que eles fazem quando não tem uma atividade assim em paralelo, porque tem uns que fazem isso e também trabalham em algum órgão, em alguma empresa,
Mas quando vivem como autores, eles dão palestras, dão workshop, enfim, essas coisas e aí ganham dinheiro. Mas com o livro propriamente é meio complicado, sabe? Sim. Agora, sim, eu acho que é meio complicado você falar assim de arte no geral. Ah, não dá para viver de arte. Para viver de arte, eu acho que há até artes e artes, assim, gêneros artísticos que você consegue melhor do que outros. E aí também vai muito de oportunidade, vai de uma série de coisas. Um ator de teatro e um ator de cinema, um ator de Sim. novela, sabe? Então Sim. vai muito disso. A Sim. Cássia, por exemplo, respondeu há pouco que dava para viver com muito foco, com muita dedicação. A Cássia é ceramista. Então imagine como é Nossa, você viver de cerâmica, porque que é uma lindo. arte incrível, É, dificílima, lindíssima, e é. que você não vê em qualquer lugar. Não é uma coisa assim, eu não posso falar disso com propriedade, porque eu conheço do que eu vejo dela, ela poderia falar melhor sobre isso. Mas, tipo assim, as pessoas, tipo, se tu vai comprar um utensílio de cerâmica e tu comprar um utensílio desses baratinho de vidro e tal, enfim, a diferença de preço é enorme, apesar da diferença também de qualidade, de beleza ser muito grande. Sim. Mas assim, imagina você viver vendendo isso, sabe? Tipo, e quem vive, por exemplo, quem quer viver de cerâmica não fazendo utilitários, fazendo esculturas. Sabe como tem Sim. gente aqui em Recife, aqui em Pernambuco, tem muita gente que trabalha com barro e tal. É outra coisa, entendeu? Então, tem muitas áreas, tem muitas nuances. Sim. Não é fácil. A Cássia, ela é ceramista, ela dá aula no melhor ateliê de cerâmica do país, que é Ah, aí em São sim. Paulo. Entendeu? Sim. Ela é ceramista, ela faz as peças, mas ela também dá aulas. Enfim, e você vai fazendo congresso e vai viajando o mundo, entendeu? Não é É uma como coisa você específica falou, que né? você faz, Exatamente. você vai vivenciando. Exatamente. Você vai usando isso e de outra forma, né? Você está conectada com Isso. a sua arte, mas você vai propagar isso de formas diferentes, né? E muito trabalho, muito É, trabalho. muito trabalho Porque você mesmo. tem gente que fala, ah, eu queria viver de arte porque é mais leve, mais fácil. Não vou trabalhar tanto. Uhum. Até a questão da própria escrita, né? A escrita, ela exige uma disciplina, né? Exige um certo conhecimento, como você falou, a leitura, né? Assistir filmes, conversar com pessoas que também vão te inspirar, né? Ver coisas, né? O escritor, o poeta, a poetisa, precisa se alimentar disso, né? Vocês precisam se alimentar de experiências, né, de Sim. vivências para poder traduzir isso e colocar isso nas tuas palavras, né, na tua forma, no teu jeito, né? E se você vive uma coisa muito autômata, acaba, Uhum. sabe? Não dá. Sim. Tem até uma entrevista bem famosa de Clarice, que foi que ela deu antes de morrer, que ela fala sobre os hiatos. E Uhum. que quando ela tá nesses hiatos dela, quando ela não tá escrevendo, ela tá morta. Uhum. Então, é isso. É, acontece da gente ter esses momentos em que a gente não consegue escrever, e você tenta escrever e sai uma porcaria, e que você precisa de inspiração, sim, mas você precisa Uhum. de disciplina, sim. Porque as Uhum. pessoas acham que cai do céu, baixou um negócio aqui, vamos lá, escrevi, não é. Você Uhum. precisa de disciplina, você precisa parar um tempo e respirar e entender o que é que te ajuda no teu processo criativo. Se é ouvir Uhum. música, se é assistir um filme, como tu disse, tu tem que cultivar essas coisas, Sim. ler bastante no processo Uhum. da escrita, é muito isso. E Sim. aí você vai escrevendo. Às vezes eu estou no meio de um livro, e aí quando eu estou no meio de um livro, bate aquela coisa assim, um estalo, e eu paro de Aham. ler e vou escrever. Aham. Entendeu? Aham. E É eu acho muito que é muito legal. isso, não é? Isso. Então, se você não fizer isso,
Amigo, não vai rolar. Não fique esperando que não é. O pessoal acha que processo que artista é assim, é inspirado, tem um dom, um Aham. talento nato e que o negócio vem. Não vem, Uma não. mágica, né? Não, é exatamente. Não, não Exige, é. é treino também, né? Agora, Del, o quanto Muito. tu acha que a questão da escrita, da, desse, das poesias aí, né? De você transformar isso, as suas vivências, experiências, amores, dores aí em palavras, Já sei. te ajudou no processo, te ajuda, não te ajudou, né? Te ajudou e te ajuda no processo de autoconhecimento, de tu se conhecer. É. Então, é, completamente, assim, eu vou te dizer, vou falar de uma coisa bem, bem pessoal, Uhum, para ilustrar isso. No início desse ano, eu passei por um processo bem difícil, e de ansiedade, muito sério. Eu sempre soube que eu tinha essa coisa assim, do que eu era ansiosa e tal. Mas você leva aquilo como é o meu jeito de ser, tanto que você acha que é o seu jeito de ser, que às vezes você não percebe que pode ser uma patologia mesmo. uhum, E aí foi acontecendo uma série de fatores, e aí foi aumentando, 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 até que no início desse ano explodiu. E eu tava tendo crise de ansiedade atrás de crise de ansiedade, crise de pânico atrás de crise de pânico. E aí tornou minha rotina completamente difícil, atrapalhou estudar, atrapalhou o trabalho, enfim. uhum. E aí eu fui num psiquiatra. Sim. E o psiquiatra falou, ó, você vai precisar dar sabe, calma aí, Uhum, que não tá legal não. E aí eu comecei um tratamento e para ansiedade e terapia, uhum. né? Sim. Que se não fosse a terapia, meu Deus. Uhum, uhum, E aí eu achava, Aninha, de verdade, que eu ia enlouquecer. uhum. Porque o pessoal fala, ah, não, a crise de pânico, você acha que vai morrer. Também acontece, a depender. Isso. Aconteceu comigo de eu ter crise de pânico, de eu achar que eu ia morrer e tal, dessa sensação iminente de morte. Mas eu também Uhum, tive muito mais nesses últimos tempos, achando que eu ia enlouquecer. uhum. Eu achava que eu ia perder a razão de verdade, e isso é pior do que achar que vai morrer pra mim. É porque às vezes você tem a Porque eu conto desconexão, muito com a né? minha cabecinha. É, Isso. é. Então, assim, foi horrível. Aí eu comecei o tratamento, tomar remedinho para ansiedade, porque tem muita gente que tem preconceito com isso e tal. Mas às vezes, minha gente, sinceramente, eu tive já por um tempo, uma época, mas assim, às vezes a tua química cerebral não tá ok. E é uma Isso. coisa química, terapia só não vai ajudar. Uhum, E aí eu comecei, e aí a terapia também, mas eu vou te falar, Aninha, que só a terapia, o tratamento não seriam suficientes. Se eu não tivesse a escrita, uhum, eu não teria evoluído uhum. tão rápido. Sim. Eu passei um mês praticamente que eu só comia melancia. Caraca. Juro por Deus, todo dia. Eu só conseguia comer melancia, porque se eu comesse outra coisa, eu enjoava, eu vomitava. Uhum, Então, enfim, foi uma fase muito horrível. E aí foi quando eu voltei a escrever com tudo. Aí quando uhum, eu voltei a escrever com tudo, assim e tal, eu fui sentindo, ai, de novo, sabe, que fazia tempo que eu não tinha mais isso. E aí eu disse, não, é isso. Comecei, e realmente foi uma coisa que me ajudou a passar por tudo isso e me ajudou a entender. Aí vem essa questão do autoconhecimento, a uhum, entender o que é que eu estava sentindo, por que é que eu estava passando por isso, a trabalhar certas coisas que eu via na terapia e depois ficavam ainda na minha cabeça, sabe? E eu tinha que digerir, e escrevendo eu digeria melhor. aham. Então, assim, tudo isso, eu sonhava muito, muito, eu não conseguia dormir. Até agora eu ainda tenho, o meu sono não tá muito ok, não. Mas eu não conseguia dormir direito, eu só cochilava, e quando eu dormia era um sonho atrás do outro, com coisas que me incomodavam muito, que eram justamente essas coisas que não estavam resolvidas. Uhum.
geralmente o que vinha em sonho é meu relacionamento antigo, essas coisas todas e tudo Aham. misturado. E aí eu escrever ajudou demais, demais, demais nesse processo. Uhum. É, aí veio a Olivia, né, que é a minha máquina de escrever. Ah, que legal. Tem que dizer o nome dela, né? Chama ela pelo Aham. nome, chama ela de Olivia, tá? E aí é incrível. Eu escrevo mais com ela, tu acredita? Olha que bacana. Ela tá no concerto. Eu não sei o que é isso, mas ela tá no concerto porque ela tá com um probleminha na engrenagem. E aí eu não tô escrevendo tanto quanto eu escrevo quando ela tá aqui. Olha, ela, ela, E ela aí você vai ficou, percebendo. se tornou a tua, sei lá, tua aliada aí, né? Tua amiga, Sim, tua parceira. sim. Até manhã fala, ela faz 2 semanas que ela foi pro concerto, aí minha mãe fala, Débora, até eu tô sentindo falta de Olivia. Aí Aham. eu começo a rir, ela fala assim, porque era um teco, 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 teco de madrugada e não parava. Ai, que E legal. eu não sei, eu acho que a gente vai achando coisas que podem ser objetos até, como é o caso dela, que Sim. nesse processo ajudam a gente, de certa forma, Uhum. sabe? E aí eu fui redescobrindo coisas que eu tinha o maior prazer de fazer e que em algum momento da minha vida, por coisas que, enfim, nem vale citar, você vai perdendo, você esquece até que gosta. Lugares que Exato. você costumava frequentar, coisas que você costumava fazer, e por algum motivo você parou, e quando você vai se reencontrando e refazendo isso, você diz, meu Deus, quando foi que eu parei? Uhum. Sabe? E por que que Enfim, eu tem parei, sido né? isso. E por que que eu parei? Gente. Agora E você a falando, você dor. me deu uma ideia. Desculpa te interromper, a gente já volta aí. Mas uma ideia. Eu vou também dar um nome para minha máquina de escrever, gente. Tem uma máquina de escrever, Aninha? Tenho! Vou dar um nome também, gente. Mas eu não uso tanto quanto Dá. você. Eu uso pouco, na verdade. Acho que eu deveria usar mais. É, Nossa, desde que. Eu sempre quis ter uma máquina de escrever. E aí, na época que eu era pirralha, eu ia no colégio e eu ficava doida. Sabe, eram duas coisas que eu ficava louca: máquina de escrever e mimeógrafo. Sim, eu sou não. da época do mimeógrafo. Sim. Eu pegava o papel do mimeógrafo e ficava. Cheirando. Sim, né? É isto. E aí eu queria muito uma máquina de escrever. E quando eu consegui pegar a Olivia, aí foi uma coisa assim que eu disse. E você fica imaginando histórias, né? Acho que a cabeça da gente, assim, fica criando. Será? De quem ela foi? Aham. Será que alguém escreveu coisas? Será que foi de um escritor? Provavelmente não, porque eu peguei ela num ótimo estado. Se fosse uma pessoa que usasse muito, ela não estaria tão novinha. Que demais, né? Mas é legal, sabe que isso que você está falando, dos objetos e tal, e até o que a Tânia colocou aqui é interessante, porque lembra aquele filme O Náufrago, exatamente, com Tom Hanks, que ele tinha a bola, que ele chamava de Wilson, né? Então, como é importante a gente ter, o objeto, ele é muito significativo, né? Ele tem aí né, tem a simbologia, óbvio, né? Mas também tem o seu Sim, significado, né? É muito, sim. muito, muito legal mesmo, né? E eu tenho esse negócio, eu acho que eu fico buscando significado em qualquer coisa. Então, tudo pra mim tem que ter um significado. Tudo Uhum, meu tem nome. aham, Então, minhas plantas têm nome, sabe? uhum. Foi outra coisa que eu fiquei, depois da quarentena, então, eu virei a louca das plantas. Eu saí na rua e voltei com a jiboia e minha mãe falando, isso é coisa de velho. Quem vai na rua, arranca a planta do meio da rua e traz pra casa é idoso. Muito bom. Mas é terápico, sabe? É Aham. muito bom. E aí eu cuido delas e fico, ó.
bem demais. Eu acho que tudo vale. Se você vai passar pelo seu processo É. de uma forma mais tranquila para você, se vai te aliviar de alguma forma, vale, entendeu? Uhum. É, principalmente Tá. acho que pela essa questão da dor, né? E aí a dor sendo transformada aí em poesia, né? Eu não sei se você separou alguma aí, conforme a gente tinha falado e tal, mas se depois, daqui a pouco você puder ler, acho que vai ser massa, ler uma poesia sua que eu amo, né? Vou Todas, pegar aqui, pessoal, cadê? sigam Débora, palavras, etc e tal, porque tem uma coisa melhor, mais maravilhosa que a outra, gente. É muito bom, sigam Ai, que lá, linda, meu Deus. E eu digo sigam. mesmo, sigam a minha, porque ela é maravilhosa. Ela tá fazendo cada live show. É, tentamos. E as minhas lives vão começar a ficar salvas no YouTube, viu, pessoal? Que eu quero bombar meu canal lá. Então, já já elas vão sumir daqui do Instagram. Então, só lá no YouTube. Por enquanto eu Olha aí. deixo. É, mas acho que essa questão da dor, né? Assim, eu tava até lendo, tem uma música. Gosto bastante da Alice Ruiz também. Vamos falar um pouco sobre isso também. Eu quero saber aí as tuas inspirações, né? Mulheres que te inspiram nessa área. Uma delas, para mim, claro, Clarice, com certeza. Clarice fez parte da minha adolescência, né? Não tem como. É, mas eu gosto muito da Alice Ruiz, né? A Alice Ruiz, para quem conhece Zé Cabaleiro e ouviu e conhece a música Quase Nada, é de Alice Ruiz, né? Então, e tem uma outra que o Itamar Assunção, que é o marido dela, né, que já faleceu, Itamar Assunção já morreu, que era um cara foda também. É, tem uma música dela chamada Mil Lágrimas, que o Itamar gravou, e se eu não me engano, a Zélia Duncan também gravou, que putz, meu, é maravilhosa também, né, que fala sobre essa questão da dor, e ela fala de uma forma mais, segundo a jornalista aqui, ela falou com humor cirúrgico, né? Então, acho que é muito legal, assim, a gente se identificar, né? E as pessoas, né, como você. Eu não pratico mais tanto essa questão da escrita poética, mas eu acho que algumas pessoas se identificavam. No meu livro tem uma poesia. E quando a gente, né, lê ou ouve uma música, né, lê uma poesia, no caso a gente falando aqui sobre poesia, lê Riane e fala, caraca, que texto é esse, meu? Foi escrito para mim, né? Tipo, meu, tem tudo a ver com o que eu tô passando. Meu, isso é tão bom, né? Tão bom a arte, tão bom saber que tem artistas, pessoas sensíveis nesse mundo, né? Tão duro, tão cruel, tão desafiador, né? Então manda aí, senão eu vou ficar viajando. Manda sua poesia. Vamos falar uma que fala sobre amor e dor. Ok, bora. Vamos lá. O fim do amor não é anunciado. O amor fenece assintomático. Uma palavra dita sem cuidado, algumas dezenas de lágrimas derramadas, a reclusão que se apresenta, a distância quilométrica entre dois quartos, coisa que a gente não contabiliza. O amor vai morrendo em silêncio, petrificado pelas brigas calorosas ou pelos momentos estáticos em que calados urramos por dentro. E a gente não se dá conta. O amor vai asfixiando, diante da admiração que se esvai, ante o olhar desapontado que se perpetua frente aos comportamentos que machucam. O amor desfalece sem remédio, porque o respeito se esfacelou. A atenção precisa ser cobrada e esse tipo de cuidado não se cobra. Inclusive, duvido que se possa cobrar qualquer coisa que deveria ser dada gratuitamente, por amor. E o amor já não se reconhece no espelho. Raquítico, com os olhos fundos, bolsões se acumulam abaixo do olhar triste, e quando a gente vê, o amor morreu. E é assim, depois da morte, que a memória nos diz da causa, embora não saibamos a data exata em que o amor adoeceu. Caraca.
Que demais, né? Lindo, 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 lindo. Aplausos, pessoal. Aplausos aí. Muitos aplausos. Sabe que o final aí, você falando, tem um filme que eu gosto muito, né? Acho que a Kelly que pediu uma dica de filme aí, tem um filme que cara, eu acho que eu já vi umas 9 vezes, que chama Closer, Perto Demais. Não sei se você já assistiu. Cara, me lembrou muito esse filme, principalmente no final, quando ela fala pra ele que ela deixou de amá-lo. Daí ele pergunta pra ela, mas quando? Desde quando? Dela fala pra ele, desde agora, né? Então, só que é óbvio, o amor, a história deles, né? Foi morrendo, foi morrendo, foi morrendo, né? E aí é isso, de repente ele, né? Tipo, É. evaneceu. Tipo, Tem um livro que eu não sei se você já leu, Aninha, mas eu vou falar que se você não leu, eu te indico, e indico para todo mundo que está assistindo a live, que inclusive quem me deu esse livro foi a Cássia, né? A minha madrinha. aham, E aí ela contribuiu muito, inclusive, nisso, nessa coisa da leitura, porque ela é uma leitora voraz. que legal. E aí é um livro incrível que fala sobre isso, que é Divórcio em Buda. Você me indicou esse livro. Eu tenho esse livro. Assim como o discurso, fragmentos de um discurso amoroso. De um Hã? discurso amoroso de Roland Barthes. Exatamente, também já li, né? Denso, gente, denso, denso, vai, né, na alma, assim, na veia, aquele, né? É Tipo, incrível, sim, é incrível. Não, com é incrível. certeza. Esses dois que você me Fragmentos de indicou. um discurso amoroso é o livro predileto do meu padrinho, do esposo de Acácia. Uhum, E é um livro realmente incrível e denso. E é. Divórcio em Buda é um dos meus livros prediletos da vida, porque ele fala exatamente disso. Quando é que o amor acaba? Quando é Uhum, que acontece? Em que momento? É no meio de uma briga? É no meio. Quando é? Num olhar? É o quê? é, Sabe? Quando é que. Como é que você contabiliza isso? Quando é que foi acontecendo? De repente não existe mais e como foi? Sabe? E eu acho que é exatamente. muito o que acontece com a gente. Quando a gente tá num relacionamento e de repente acaba e tudo mais, você fica se perguntando quando foi que isso aconteceu? Como foi que a gente deixou acontecer? Né? Exatamente. É. Aonde que. Acho que é Sim, a de volta Você em em Buda. Buda. Isso. E o filme é Closer. Closer, perto demais. Com Close a perto demais. Isso. Com Julia É, Roberts. Julia Roberts, exatamente. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Rainha. Deusa. Deusa. Mas é isso mesmo, né? Essa questão acho que do amor, né? Amor e dor, muito próximos, né? E eu vou escrever aqui, ó. É assim, ó. O filme Closer, perto demais. É com Julia Roberts, Escrevi aqui, Natalie ó. Portman. Isso. Os homens não importam. Tô brincando. Eu não lembro o nome dos atores. O Mas eu Jude lembro que é com Law. Julia Roberts e Natalie Portman. é, Mas o filme é maravilhoso. Tanto é, eu já vi 9 vezes, né? Então, sei lá, pelo menos. O diálogo é muito bom, né? Eu acho esse filme É. também uma poesia, assim, sobre o amor, sobre a dor, sobre a capacidade humana de transpor aí até, às vezes, até a nossa dignidade, sabe? Ah, até onde vai, né? Até onde a gente pode ir. É muito, muito, muito bom, né? Fica a dica aí. Ai, acho que a Dé deu uma reconectada aí. Ai, gente. Voltou? Voltou? Voltou, Fui eu, voltou. acho que a minha internet ficou ruim, aí eu tirei o Wi-Fi, deixei só no 3G. Vamos Ah, lá. entendi. Tá bom, então. Mas essa questão do que você colocou aí, né? Acho que até pegando como gancho a sua poesia, é, quando que se perde, né? E essa questão de como é importante a nossa atenção, né? Que muitas vezes não está
presente, né? Acho que a questão da morte do amor sem essa percepção é uma falta de atenção, né? É uma falta de atenção e às vezes até um excesso aí de confiança no próprio amor, né? Só que o amor, ele é alimentado e nutrido e fomentado por nós, Sim. né? Só que muitas vezes a gente talvez acredite nessa questão do amor pelo amor em si, né? Não, eu te amo, então já basta, né? Já é Eu te suficiente eu amo te porque te amar. amo. Exatamente, eu te amo porque te amo, exato. Já basta, né? E não é assim. Então, acho que o que você retrata aí, até o que o próprio filme retrata, e aí tem um outro filme que é muito legal também, que chama A História de um Casamento. Não sei se você já viu, Dé. Me Meu, acabei. outro poético, sabe? Outro filme lindo também e que fala sobre Incrível. isso, Me acabei nesse né? filme, mas é incrível. É É perfeito. incrível, é incrível. É Não, muito bom. sem condições. Eu não tenho maturidade, mas é maravilhoso esse É filme. demais. Ele é forte, bem intenso, É. mas ele discute bem essa questão do fim, do amor, de como acontece, do que Uhum. acontece depois, de como Uhum. a gente fica assim, meu Deus do céu, quem é essa pessoa por quem eu me apaixonei? É outra depois do fim. E eu É. acho que o filme trabalha bem isso. Muito, muito sensível, né? Muito delicado, né? E com uma sensibilidade realmente assim incrível, né? É muito, muito bom. Mas é isso, né? Acho que essa questão do estar atento, né? Estar atento é muito importante. Acho que é isso que esse olhar, né? É fundamental para que nada morra, né? Se você não olhar suas plantas, né? Se você não tiver uma atenção para com elas, elas vão morrer, né? Se você não tiver a percepção de que ela, putz, ela tá precisando de água, ou ela precisa de alguma vitamina, trocar a terra, né? Qualquer coisa assim, ela vai morrer, né? Então, não é porque é um ser vivo e tem uma vida que ela vai viver por viver, né? A vida Sim, pela vida, né? Assim como não é o amor pelo amor, né? Muito, muito tudo precisa interessante. ser cultivado, né? Para Exatamente. existir. E precisa ter a atenção, né? O olhar mesmo. Acho que esse olhar é bem importante. Bom, mas já são 10h13, né, gente? E aí a gente, putz, com certeza ficaria muito aqui, porque a gente vai longe, pessoal. A gente vai Vai, longe, né? E a gente vai a por gente fala. a gente fala mesmo, e a gente vai por todos os lugares aí, todos os assuntos, né? E sempre muito, muito bom, muito legal. Mas aí, para a gente ir, né, finalizando aqui, para a gente finalizar, você quer deixar aí alguma mensagem, algum recado para as mulheres, né? Mulheres, sigam as mulheres, né? Apoiem as mulheres, né? Sim, Divulguem as mulheres, né? Não isso. jamais dizendo aqui que os homens não, de forma alguma, menosprezando o trabalho, né, dos homens e menosprezando os homens, não é isso, mas acho que a gente precisa, com certeza, se apoiar mais, se divulgar mais, né, se curtir muito mais. Eu acho que falta ainda muito esse, sabe, ninguém solta realmente a mão de ninguém, estamos A mão de juntas. ninguém. Esse negócio de que a gente compete naturalmente é a maior balela. Isso não Uhum, é natural, isso é uma coisa construída, é uma coisa cultural, não é uhum, biológica, não. sim. E aí eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, a gente tem que se apoiar, cada um na sua arte ou no seu ofício, seja lá qual No seu for, talento, né? No seu no seu dom. É. talento. E assim, já é tão difícil para a gente, tudo no meio dessa estrutura toda que a gente tem patriarcal, que só resta a gente se apoiar mesmo e se encorajar, se empoderar.
buscar é, se entender também melhor. Não só buscar apoiar a coleguinha do lado, mas você precisa se entender minimamente para conseguir se suportar, se Uhum. apoiar. Então, eu acho que o que eu posso dizer sobre, para resumir essa história toda da gente de poesia, amor e dor, é que há muita poesia por toda parte, e que a poesia não vem só do amor, ela também vem da dor. A dor constrói também, ela não Uhum. destrói só. Uhum. Ela nos permite reconstruir muita coisa. Depois de processos muito dolorosos, eu pude fazer grandes avanços. Eu acho que todo mundo, mas é preciso realmente você olhar para dentro e buscar se melhorar, entender onde é que você estava errando consigo, sobretudo. Uhum. Enfim, terapia, É, arte, eu acho que é o que salvam a gente mesmo é. na vida. Tudo que É proporciona isso. esse mergulho para dentro da gente, né? A Sim, arte é um grande mergulho, a terapia também é um grande mergulho, né? Então que a gente possa investir muito nisso, né? E como você falou, assim, a questão da dor, ela constrói, né? E com certeza, eu não tenho dúvidas que você é uma mulher muito mais forte, né? Muito melhor e muito mais compreensiva, né? Do que antes, né? A dor, de fato, ela, embora seja muito julgada, né? Muito existe muito preconceito em relação a ela. Eu sempre costumo falar isso nas lives ou quando eu tenho a oportunidade, é a maneira como a gente olha, né? A dor, ela é fundamental para que a gente possa despertar. Sem ela, a gente não desperta, a gente não acorda, né? Então, ela é muito importante. Então, ela vai nos sinalizar de que talvez a gente não esteja no melhor caminho, né? Talvez a gente vai precisar olhar para a gente, como você falou, olhar para dentro, né? E ela tem essa função linda, maravilhosa, a dor, né? Não o sofrimento, mas a dor, né? O sim, sofrimento aí é o cultivar essa dor, né? Ou entrar de repente num processo de vitimismo e tal. Mas a dor, ela é linda, né? A dor é poética, né? Eu lembro que numa live que eu fiz, né, com um amigo meu aí, o Vitor, do Aprimoramento Moral, e a gente estava falando sobre isso, tal, sobre a dor, e eu lembrei do Itamar Assunção. É, e o Itamar Assunção, ele tem uma música que ele fala, que ele chama, a música chama Dor Elegante, e a primeira frase, ele fala assim, o homem com uma dor é muito mais elegante, né? E cara, eu acho sensacional. Itamar é foda, sabe? A gente tem é muita gente foda. boa, né? E que a gente possa se valorizar, né? Eu acho que esse é o principal, que a gente possa se valorizar, se prestigiar, né? E se entender, como você falou, se compreender, se olhar, né? Acho que e dar oportunidade, dar espaço, né? Dar a voz. Essa é a nossa luta, né? E nas mínimas coisas, É, enquanto quando você não consegue ainda se olhar dessa forma muito mais profunda e com muito amor, você começa com coisas bem simples do tipo cuidadinhos diários. Quando eu uhum, comecei a colocar na minha rotina, cuidar da minha pele, cuidar do meu cabelo, tirar um dia só pra mim, pra fazer um spa day, sabe? isso, Foi ficando muito mais fácil me olhar com mais afeto, isso, sabe? Eu acho que às vezes começa esse movimento de se não dá de dentro pra fora, de fora pra dentro. exatamente, sem dúvida, importante também, com certeza. Muito lindo, muita gratidão, muito obrigada aí, ó, beijo grande por dividir um pouquinho Amei. aí de você com a gente, tá? Também Muito obrigada. amei, Vamos marcar mais muito. lives. Vamos sim.
Pessoal, uma boa noite para todo mundo. Fiquem bem, fiquem em paz, né? E acompanha aí essa semana, ainda tem quarta, quinta e sexta. Amanhã eu tô aqui com a Renata Prached falando sobre feminismo e empoderamento feminino, né? Então, vamos nessa. Beijão, Amor, gente. Foi um prazer estar com vocês. beijão, viu? Obrigada, Aninha. Obrigadão. Boa noite. Boa noite.